Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Confira agora os destaques dessa edição. Pleno julga contas do Fundo Estadual de Saúde. As contas do fundo estão irregulares. E ainda entenda por que o TCE reexaminou uma tese sobre despesas de pessoal. É o TCE Notícias do dia 16 de janeiro, que já está no ar. Olá, tudo bem? Fundo Estadual de Saúde tem as contas julgadas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. As contas estão irregulares e os conselheiros determinaram que os gestores restituam aos cofres públicos mais de R$1.800.000. Na última sessão realizada pelos conselheiros, no final do ano passado, as contas de gestão de 2012 do Fundo Estadual de Saúde foram julgadas como irregulares. O atual presidente do TCE, conselheiro Valdir Teis, foi o relator do processo e, junto de sua equipe técnica, várias irregularidades referentes a pagamentos indevidos e valores gastos fora da finalidade pública foram identificadas e comprovadas. Entre os responsáveis pelas falhas estão os gestores do exercício de 2012, Vander Fernandes, Oliane Machado Godoy, Edson Paulino de Oliveira e Sâmia Quinteiro de Souza. Entre as penalidades estão multas que totalizaram 7.171 unidades padrão fiscal, aplicadas de maneira individual aos responsáveis, considerando a gravidade dos fatos. O Pleno determinou ainda a restituição de valores aos cofres públicos, no total de R$1.868.730 pelo dano causado ao erário. Foi determinado ainda ao gestor do fundo que desconte no prazo de 90 dias mais de R$6 milhões dos valores a serem repassados ao Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde, o IPAS, além de restabelecer os restos a pagar processados que foram cancelados sem justificativa em pouco mais de R$144 mil, também no prazo de 90 dias. E, por fim, aqui a instauração de uma tomada de contas especial a ser elaborada ou executada pela Auditoria Geral do Estado, referente aos contratos do IPAS, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano e também da Sociedade Beneficente São Camilo, no prazo de 180 dias, apurando toda a questão relacionada a esses contratos, valores praticados, além de toda a parte legal quanto à questão efetivamente desse contrato. Ainda no mesmo processo, foram anexadas uma denúncia e uma representação interna para julgamento, que foram arquivadas pelo relator devido à perda dos objetos, já que os fatos foram apreciados nas contas de gestão. Na mesma sessão, os conselheiros analisaram recursos referentes às contas de 2011 feitos pelos então gestores do Fundo Estadual de Saúde, Vander Fernandes e Pedro Henri Neto. Os recursos de agravo analisados pela Relatoria de Responsabilidade do conselheiro Luiz Henrique Lima foi interposto pelo Fundo Estadual de Saúde, a fim de alterar a decisão do Pleno, que julgou irregulares as contas de gestão de 2011 do FES de Mato Grosso. Ainda na ocasião do julgamento das contas, o Pleno aplicou multas aos responsáveis e determinou a adoção de providências. No recurso, os gestores Vander Fernandes e Pedro Henri Neto alegaram, entre outras coisas, que o inciso 3º do artigo 272 do Regimento Interno é taxativo em determinar que os embargos de declaração sejam recebidos com efeito suspensivo. No julgamento singular, eu demonstro que não foi concedido efeito suspensivo parcial à determinação de instauração de tomada de contas. Ora, primeiro, o recurso de embargo de declaração, ele foi interposto em 9 de abril de 2013, enquanto que a portaria do presidente José Carlos Novelli, que instaurou a tomada de contas, é datada de 2 de abril. Então, já estava instaurada a Comissão Especial de Tomada de Contas quando foi apresentado o recurso.
O relator explicou ainda que a tomada de contas não é dirigida ao jurisdicionado, e sim à unidade técnica, sendo assim uma decisão interna voltada para o controle externo. Não cabe ao jurisdicionado questionar se o tribunal vai realizar determinada inspeção, vai realizar determinada auditoria ou se vai realizar determinada tomada de contas. Isto é uma decisão no âmbito desta Corte. Diante das razões expostas pelo relator, os conselheiros votaram por não prover recurso de agravo e manter a decisão singular tomada. Em consulta, Pleno reexamina tese referente aos conceitos de folha de pagamento previstos na Constituição Federal e despesas total de pessoal previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Valdir Teis, atual presidente do TCE, formulou uma consulta solicitando o reexame de tese da Resolução de Consulta número 66 de 2011, que faz a diferenciação dos conceitos de folha de pagamento previstos na Constituição Federal e despesa total de pessoal prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. No processo, o relator argumenta que a consulta foi formulada pelo interessado sobre um determinado assunto, porém, o TCE respondeu além do que foi questionado. Esse processo foi analisado na última sessão plenária de 2013 pelo conselheiro Sérgio Ricardo, que teve seu voto lido pelo conselheiro substituto João Batista de Camargo e votou pela procedência do reexame de tese. Os processos de reconhecimento de dívidas referentes a obrigações trabalhistas havidas por exoneração de servidores públicos devem compor o total de gastos com folha de pagamento do exercício em que ocorreram os respectivos fatos geradores para fins de apuração do limite previsto no artigo 29A, parágrafo 1º da Constituição Federal, considerando-se apenas as verbas de caráter remuneratório. O conselheiro Sérgio Ricardo destacou no voto que a resolução vai surtir efeito a partir deste mês. Nós ficamos por aqui. Para rever essa edição, acesse tce.mt.gov.br. Eu te espero amanhã neste mesmo horário. Até lá. Tchau.